Contei essas histórias que, acho, ressaltam a importância de nós conhecermos o nosso negócio, conhecermos o negócio da comunicação. Vou contar uma outra história para falar também do seguinte. Talvez vocês não saibam, mas em 1932, um ano antes da ascensão do Hitler ao poder na Alemanha, em 1932, no auge de uma crise econômica, uma recessão maior, talvez, do que essa que os Estados Unidos vivem hoje, em 1932 se elegeu o presidente da República, Franklin Roosevelt. Um personagem interessante porque é de família aristocrática, da alta aristocracia, digamos, inglesa, do estado de Nova York. Se elegeu presidente da República pelo Partido Democrata. 60% dos jornais impressos eram contra o Roosevelt. Ele enfrentou uma campanha eleitoral furiosa contra ele. Furiosa. E o que é que ele fez? Ele foi para a tecnologia seguinte. Ele abandonou, estamos falando de 1932, ele abandonou, desistiu da imprensa escrita e se associou às rádios. E pegou uma legislação altamente privatista que vinha do passado, que vinha de governos republicanos, que quebraram os Estados Unidos em 29. Como o Bush quebrou agora em 2008. Pegou essa legislação inteirinha privatista que se opunha à legislação publicista, digamos assim, da Inglaterra, e eram os dois modelos em choque, o modelo da BBC e o modelo privatizante americano. O Roosevelt pegou o modelo privatizante e instalou na legislação americana para se aliar aos donos de rádio. E daí nasceu a televisão comercial privada americana. Mas o que foi isso? Foi uma jogada política, uma estratégia política para enfrentar o PIB americano. E ele foi para o rádio. E fez as famosas conversas ao pé da lareira, em que ele simulava um encontro na lareira para conversar com o povo americano, sobretudo para explicar as medidas econômicas drásticas que ele teve que tomar para sair da crise de 29. Eu dei esse exemplo para mostrar que nós já perdemos a batalha da imprensa escrita. Nós, que eu digo, os blogueiros independentes, os que defendem ideias que não são o atraso. Perdemos a batalha da imprensa escrita. Perdemos a batalha da televisão. A TV pública, por melhor que seja, não será jamais uma alternativa viável à TV comercial no Brasil. Temos que ir para a tecnologia seguinte. Temos que dar o pulo do Roosevelt, que é ir para a tecnologia mais moderna, que é ir para a internet. E por que ir para a internet? Ir para a internet para multiplicar, para distribuir e para dar voz. Para dar voz. A internet é, sobretudo, um mecanismo de permitir a liberdade de expressão. Neste modesto blog Conversa Fiada, que tenho a honra de dirigir e ser o principal redator, já não serei breve mais o principal redator, porque mais da metade do meu conteúdo hoje provém dos comentários dos meus leitores. E é esse o objetivo que vocês devem ter se vocês quiserem, de fato, dominar a tecnologia seguinte, combater o atraso através da internet. Abram as portas. Estimulem mecanismos, criem mecanismos tecnológicos como o Twitter, por exemplo, que puxem audiência para o seu blog, para que vocês cada vez mais possam receber vozes que inclusive sejam vozes que discordem de vocês. Se nós perdemos a batalha da imprensa escrita, perdemos a batalha da televisão, nós estamos ganhando a batalha da internet. Felizmente, isso é uma outra análise que eu gosto de fazer, houve no Brasil um fenômeno muito interessante que foi a criação de portais. Não há na Europa, não há nos Estados Unidos portais como os que há no Brasil. UOL, IG, Terra, Globo, Folha e tal. E esses portais,
trouxeram para dentro deles os seus comentaristas, aquilo que eu chamo de colonistas. Não são colunistas, é colonistas. Aqueles que são colonizados, que têm vergonha do Brasil, que são o Arnaldo Jabor, que pensam que são da metrópole, e a metrópole não sabe que eles existem. Eles fazem como aquilo que dizem que o Jorge Luiz Borges fazia na Argentina. Jorge Luiz Borges, um autor de que gosto muito, mas ele era tão reacionário, mas tão reacionário, que ele acordava de manhã, abria o jornal para ver qual era a previsão do tempo em Londres e se vestia daquela maneira para sair do Buenos Aires. É o Jabor. São os nossos colonistas. Graças a Deus, os colonistas foram todos para esses portais. E esses portais acabaram poluindo e contaminando essa visão do colunista, do blogueiro conservador. Eles são do Globo, eles são da Folha. Fernando Rodrigues é da Folha. Não é? Hoje, por exemplo, ele acredita na pesquisa do Datafolha e faz uma profunda análise da pesquisa do Datafolha. E não sabe que ontem saiu a do Vox Populi que diz exatamente o oposto. Não tem importância. Não tem importância. Ele é da Folha. O Noblar é da Folha. Ou, desculpe, do Globo. E isso é muito bom, porque deu um selo na testa deles. Botou a marca do PIG nesses colunistas que poderiam ser eventualmente blogueiros independentes, defendendo ideias eventualmente conservadoras. Qual é o problema? Né? O Borges era um conservador e um escritor genial. Então, nós temos essa margem hoje que é a criação desse universo, esse universo incontrolável que se expande incontrolavelmente, que é a web. Mas para que esse trabalho na web seja feito, além de permitir essa multiplicação e essa liberdade de expressão elevada às últimas consequências, é bom não esquecer que eu recentemente fui objeto de uma decisão judicial em que o juiz se refere a uma decisão da Corte Suprema Americana em que ele diz que a liberdade, a privacidade é menor do que a liberdade de expressão. Ou seja, quando a gente diz 3 pontinhos da Madonna ou 3 pontinhos da Daniela Sicarelli, estou dando exemplos evidentemente gaiatos, isso é mais importante você dizer o que você quer dizer, você ter o direito de dizer, do que o direito da Madonna e da Sicarelli preservarem a sua privacidade. É esse o trilho que nós temos que perseguir. O direito à liberdade de expressão. Mas eu acho que nesse momento específico, além da conjuntura imediata da eleição de 2010, em que é preciso combater a calhordice e a falta de pudor do PIG, com essa manipulação abjeta das pesquisas de opinião pública. Hoje a Datafolha diz que o Serra não só está na frente um ponto, ontem ele está atrás 8. Em menos de 24 horas ele reagiu furiosamente. E passou um ponto na frente. Mas no próprio Datafolha ele perde na espontânea e perde no segundo turno. Tudo bem.